E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco mais direcionado para as pessoas tímidas, pessoas que têm dificuldade na fala, têm dificuldade de se comunicar, dificuldade em socializar, dificuldade que deixa o medo parar. Basicamente é isso. O tema do vídeo é esse, né? Como não deixar o medo te parar. E às vezes, na verdade, as pessoas nem são tímidas, as pessoas só são medrosas mesmo, sabia? A pessoa tímida, na verdade, ela tem medo de mostrar quem ela é. Tem um cara aí que fala que as pessoas tímidas são egoístas, porque elas são egoístas ao ponto de esconder aquilo que elas são. Isso é muito bonito, na verdade. Porque você é tão tímido que você vira egoísta, porque você tem tanta coisa dentro de você para mostrar, e por conta de um egoísmo seu, guardar tudo isso pra você, você não coloca isso pra fora. Isso é bonito, de verdade, eu acho isso muito bonito. Por mais que é pesado, mas se você parar para analisar a frase, é bonita. O tímido, ele é uma pessoa egoísta, porque ele esconde uma infinidade de tesouros dentro dele que é indispensável. E vamos lá, como perder o medo? Como você ser uma pessoa que vai pra cima? Eu sou um cara que, acredito que pra mim é um assunto muito fácil falar isso, porque eu sempre fui muito cara de pau. Eu sempre fui um cara que tem um jogo de cintura muito bom, assim, sabe? O cara que geralmente é ousado, o cara que geralmente não tem medo, o medo no sentido, tipo, todo mundo tem um medinho ou outro, todo mundo tem um pavorzinho. Por exemplo, minha esposa tem medo de aranha, por exemplo. Vira e mexe, eu tenho uma aranha lá em casa, agora não mais. Em Jarinu tinha umas aranhoras. Hoje em dia é raro aparecer aranha no 19º andar de um apartamento. Pra quem não sabe, a gente mora no 19º andar. Então é meio raro aparecer aranha, mas já apareceu. As aranhas bem pequenininhas assim, e eu falo pra ela, mata a aranha. Ela vai... pá! Eu fico orgulhoso dela. Só que eu vou falar no medo do sentido de pessoal, sabe? O medo de falar com as pessoas, medo de pedir comida. Já vi gente com medo de pedir comida, de conversar, de ligar pra pessoa e falar assim, e aí, fulano, como você tá? Medo de socializar, medo de ir a tal lugar e falar assim, nossa, será que as pessoas vão me aceitar? Isso é uma coisa que te prejudica muito, na verdade. É uma coisa que vai barrar a sua trajetória em muitos pontos. Sabe por quê? Porque as pessoas não gostam de andar com gente que não anda, tá ligado? Não gostam de andar com gente que não vai. É chato. As únicas pessoas que gostam de andar com gente que não vai são as pessoas que não vão. Não rola. E eu tô falando, esse vídeo, eu acho que eu tô com muita compaixão no coração, sabe? Porque me amedronta as pessoas pararem por medo. Como foi uma coisa que nunca me parou, me assusta as pessoas pararem. Me assusta as pessoas ficarem retraídas, tá ligado? Eu já tive experiências, mas nunca me parou. Já tive experiências de ficar com tanto medo a ponto de ter crise de ansiedade. Mas eu sempre consegui sair disso. Então não foi uma coisa que eu fiquei anos e anos parado nisso. Mas tem pessoas que ficam. Talvez você esteja assistindo meu vídeo agora e fale assim, cara, eu tô com medo de abrir o meu negócio porque eu tô com medo de falir, tô com medo de... E eu não sei o que você tá passando. E é por isso que eu vou tentar ter uma compaixão máxima nesse vídeo aqui e vou tentar abrir meu coração pra você de coisas que eu já fiz na prática e que resolveram pra mim. Talvez esse vídeo não seja completo pra você que passe por isso ainda, mas espero que ele pelo menos te ajude um pouco. Eu lembro que na escola, como eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso só por si só já me ajudaria a ser um cara retraído e tímido. Mas eu nunca fui, não sei explicar. Eu sempre fui um cara muito sociável e sempre com muito jogo de cintura. E aí nisso, eu sempre tirava muitas notas ruins na escola. Eu sempre odiei a escola. Eu amava a socialização com as pessoas, jogar bola, conversar. Estar num lugar com pessoas, sempre fui uma pessoa que esteve muito com pessoas. Hoje, casado, eu não sinto mais tanta essa necessidade, porque eu tenho minha família, tenho meu cachorro, tenho meu filho. Então, não tenho essa necessidade. Eu tinha na época que eu era solteiro. Então, eu sempre amava estar com pessoas, fazer coisas novas. E aí, nisso, por exemplo, eu sempre tirava nota ruim. E eu vou te dar um conselho agora que você tá na escola, um conselho que sempre ajudou muito eu. Parece que as professoras vêm falar que nada a ver, mas sempre dá um pontinho a mais. Eu vi o professor carregando sacola, uma professora, geralmente é uma professora. Professor não faz isso não, porque professor é homem, né? Pelo amor de Deus. Mas com as professoras, elas sempre carregavam sacolas pesadas. Eu ia até ela e falei assim, ó, professora, eu vou te ajudar a carregar a sacola, porque eu sei que no final do semestre você vai dar um ponto a mais. Ela falava pra mim, você sabe que isso não resolve, né? Eu falei assim, tudo bem, pelo menos eu vou agregar valor com a senhora e você vai começar a gostar mais de mim. E por incrível que pareça, eu sempre ficava de recuperação, eu não tinha nota pra passar e ela sempre me passava. Por que será? Porque eu era um cara que... era um cara gente boa. Você tem que ser um cara gente boa. Eu nunca reprovei na escola, nunca fiquei um ano a mais. E eu sempre tive motivos pra reprovar. Nunca fui um cara, aos olhos da humanidade, inteligente. Por mais que hoje todo mundo olhe pra mim e fale assim, cara, você é um crânio, você é um gênio.
Você aprendeu a fazer 12 cubos mágicos diferentes. Você lê livros e livros. Como que você faz isso? É simples. Eu faço o que eu gosto. O problema da escola é que ela doutrina pessoas a fazer coisas nada a ver e que ninguém gosta. Mas eu aprendi a usar a escola de um jeito bom. Eu aprendi a criar lábia e jogo de cintura. Aprende isso pra você que tá na escola. Toda vez que eu via um professor chegando com sacola pesada, eu ia lá correndo e pegava a sacola dele. Por quê? Porque eu sabia que no final do semestre, quando o calo apertasse, ela falou assim, ó, mano, a gente não pode deixar o Matheus pra trás. O Matheus é um cara inteligente. Ele só não é dedicado, mas ele é um cara inteligente. Porque eu sempre me mostrava inteligente, pelo menos em uma prova. E sempre dava certo. Mas por quê? Matheus, mas você perdeu anos e anos de escola? Não, eu aproveitei muito mais do que teve ensino. Amigos que eram nerds, que era tipo assim, tirava 10 em todas as provas, não tem os resultados que eu tenho hoje. Por que você quer tirar 10 em todas as provas na escola, quer ser um ótimo aluno na faculdade? Porque você quer ganhar dinheiro. Eu aprendi como fazer dinheiro muito mais rápido na vida do que esses caras. Só que eu aprendi uma coisa que eles não aprenderam na escola. Como socializar e como ter um jogo de cintura. Você tem que aprender a ter isso. O problema do medo é a pessoa que ela não se dá bem com ela mesma. Ela acha que ela não vai ser aceita, ela acha que ela não vale nada. Começa a mudar isso, começa a usar os seus diferenciais a seu respeito. Tinha uma amiga minha na escola, uma colega na verdade, que ela era extremamente tímida. A gente escutou a voz dela 5 vezes na escola, era muito, e ela selecionava com quem ela falava. E ela falava muito comigo. Ela conversava e tal, mas como ela não falava muito, eu não tinha muito assunto com ela. E uma vez a gente teve aula de origami na escola, olha que doideira. E eu era péssimo em origami. Até hoje, eu sou péssimo. Por mais que eu ache um negócio bonitinho, legal, eu acho chato, assim, de fazer. Mas eu acho legal, eu acho apreciável. E talvez até algum dia eu comece a fazer, vira um hobby meu. Do jeito que eu me tornei diferente hoje. E a menina era extremamente boa, porque ela tinha origem japonesa. O que que eu fiz? Eu falei assim, mano, ela é uma pessoa boa no origami, mas ela é uma pessoa extremamente tímida. Ela não vai estar do meu lado pra me ensinar. E eu preciso da ajuda dela. Matheus, mas você não ficou com medo de falar com ela? Você não ficou meio assim, com vergonha? Aí eu pensei comigo, eu falei, eu tenho muito mais a agregar na vida dela do que ela na minha, nesse momento. Por mais que ela vai me ensinar o origami e eu vou passar nessa matéria, ela precisa muito mais de mim. E aí eu sentei do lado dela, eu fui o único que sentou do lado dela, tava na 6ª série, eu acho. E falei, fulana, eu não gosto de sentar nome porque às vezes a pessoa vê, não gosta muito, então eu vou falar fulana. Fulana, me ensina a fazer isso. Eu preciso da sua ajuda. Eu juro pra você, eu vi o olho dela brilhar naquele dia. Eu vi o olho dela, ela olhou pra minha cara e falou assim, eu te ensino. E olha que doido, eu tirei 10 por causa dela. E sempre que ela queria conversar com alguém com quem ela falava, comigo. Porque eu simplesmente sentei do lado dela e falei assim, eu preciso da sua ajuda. Muitas vezes, pra você vencer o medo de conversar com uma pessoa, é simplesmente chegar nela e falar assim, deixa eu aprender com você. Não tenha medo de aprender com pessoas grandes, porque quando as pessoas já chegaram no patamar que elas chegaram, elas não vão conseguir te criticar. Só critica quem não tem os resultados que você quer ter. Pega essa frase, pega essa chave. Essa é uma chave poderosíssima. Quando eu tinha muito medo de gravar vídeo pro YouTube, porque eu falava assim, eu não tenho resultados pra fazer. E aí eu fiz uma promessa pra Deus. Eu falei assim, Deus, eu só vou começar a gravar vídeo no YouTube quando eu tiver um celular legal, quando eu tiver um escritório, quando eu tiver resultados e quando eu tiver tanto de faturamento. E aí Deus falou assim, ah é? Em 10 meses ele me deu tudo. E ele falou assim, qual que é a desculpa agora pra você começar a edificar a vida das pessoas? Porque você é um jovem de 22 anos, casado, você tem um filho a caminho, você tem uma vida que muitos almejariam ter, e você tá escondendo. E na época eu morava de favor. E eu falei isso pra Deus, eu falei assim, Deus, eu moro de favor na casa dos meus pais. E ele falou assim, você ainda tem uma vida que muitos almejariam ter. A sua intimidade comigo, muitos almejariam ter. A noção de negócio que você já tem, muitos almejariam ter. O conhecimento em livros que você tem, muitos almejariam ter. Porque as pessoas têm preguiça de ler. E eu falei assim, mas eu não consigo. Aí eu encontrei uma coisa que me deixou parar. Eu fiquei quase 2 anos sem postar coisa no YouTube. Pra você ter noção, meu primeiro canal no YouTube eu criei em 2016. E eu nunca postei vídeo lá. E aí eu criei esse canal agora, porque eu vou falar o quê pro meu senhor? Falar assim, cara, você tá certo. Eu tava usando desculpas. E aí, nisso que eu criei esse canal, eu simplesmente entendi. Eu preciso perder a timidez e a vergonha. É por isso que eu gosto tanto de fazer vídeo pra cá. Então, eu vou pegar uns tópicos massa aqui. Um dos tópicos da massa aqui, que ela fala como você não deixar o medo operar na sua mente. A primeira coisa que você tem que entender é que o medo é uma potestade. Porque senão a Bíblia não falava, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se o verdadeiro amor, que é Jesus, tem que lançar fora o amor, o medo, não faz sentido medo ser só uma expressão. Medo é uma potestade. Se você tem medo, é que você tá
com um demônio do seu lado, te abraçando aí. Talvez ele não esteja dentro de você, talvez ele só esteja ao seu redor. Eu lembro que uma vez eu tava numa vigília, esse vídeo eu quero que seja um pouco mais longo, porque eu quero abrir meu coração pra vocês. Eu tava numa vigília, e na época eu tava numa pegada muito massa espiritual. Hoje eu tenho uma pegada muito melhor, só que em comparação naquela época eu tava muito massa. Eu tava, tipo, orando pelas pessoas na rua, era uma coisa muito massa. Eram experiências que eu tinha que ter naquela época pra edificar minha fé hoje. E eu lembro que eu tava numa vigília, numa quarta-feira à tarde, à noite era um feriado, então quinta-feira era feriado, então eu fui da quarta pra quinta, foi muito massa. E eu lembro que eu tava falando pra Deus, Deus, me dá experiência, me dá experiências, me dá... Eu falava, Deus, me dá maturidade e sabedoria espiritual. E sempre que você pede maturidade e sabedoria espiritual, ele nunca vai te dar sabedoria de bandeja, ele vai te dar experiências, pra você aprender com elas. Isso quando eu aprendi foi poderoso. E aí eu lembro que eu tava nessa vigília, e eu tava orando pelas pessoas, estava muito massa. E as pessoas estavam sendo batizadas do Espírito Santo, tava uma coisa doideira, assim. E eu vi um dos jovens da minha igreja, que foi algumas igrejas se juntaram, e uns jovens da minha igreja, eu era vice-líder dos jovens na época, e eu vi ele saindo da igreja pra fazer alguma coisa. Aí eu já fui atrás dele pra ver o que tava rolando, né, porque ele era menor de idade e tal. Então eu tinha que ter esse cuidado, era minha responsabilidade. E aí nisso, eu vi ele falando com um cara, aparentemente morador de rua. E aí eu olhei pra cara dele e falei assim... Quem é você? E ele falou assim, amigo, eu tô falando com o jovem aqui e eu só quero R$5 pra pegar o ônibus e ir pra casa. Eu não sou morador de rua, eu só tô desempregado, eu tô catando latinha pra sobreviver. Aí eu olhei pro cara, eu senti um cheiro de bebida desgraçada, só que eu vi as latinhas de cerveja e falei assim, realmente, não parece que ele é morador de rua pela vestimenta dele, o cara tava bem vestido, tava com banho tomado, obviamente e tal. E eu falei assim, você não quer entrar? Perguntei pra ele na vigília, ele falou assim, não quero, eu tenho medo. Aí eu falei assim, medo? E ele tinha citado que, ele falou assim, não, eu já sou convertido. Eu falei assim, mas não perguntei se você é convertido, eu perguntei se você quer entrar. E ele falou assim, cara, ele não sabia meu nome, na verdade, ainda. Acho que até hoje ele não sabe. Ele falou assim, eu tenho medo. Aí eu peguei ele aí. Aí eu falei assim, então você não é convertido. Ele falou, não, eu conheço a Deus. Eu falei, não conhece. Ele olhou pra minha cara assim. Aí eu falei assim, sabe o que você não conhece? Porque Deus é amor. E o amor lança fora todo medo. Então se você tá com medo é porque você não conheceu ele de verdade. Naquela hora o cara começou a chorar. E eu perguntei, você só quer R$5? Ele falou assim, eu só quero R$5 em lágrimas. Eu falei assim, tá bom. Eu entrei, fui na minha carteira, peguei R$5 e voltei. A pessoa fala que, depois eu conto o restante da história, que tem um parênteses nessa parte aí. E aí nisso, eu fui até ele e dei R$5 e falei assim, eu posso orar com você? Aí ele falou assim, pode, você pode. E eu orei com ele e eu percebi que ele começava a fazer assim, eu estava endemoniado, mas ele não manifestou ali na hora. Eu também não orei expulsando, então por isso que não manifestou. E eu acredito demais nisso, porque eu já vi acontecer com meus próprios olhos. E aí, eu perguntei pra ele depois da oração. Ele tava com R$5 do ônibus na mão dele, tava com tudo, ele podia ir embora. E aí, depois dessa oração, eu falei pra ele assim, vamos entrar? E ele falou assim, vou entrar só um pouquinho. E eu falei assim, eu só quero que um dos pastores ore com você. E olha que massa. Ele falou, tá bom. Eu entrei com ele. Tinha um líder de jovens da outra igreja, eu falei assim, fulano, segura ele rapidão. Aí ele falou assim, o líder de jovens perguntou, o que tá acontecendo? O da outra igreja, né? Eu falei assim, ele precisa de uma libertação. Eu falei assim, segura pra ele não ir embora, que eu vou chamar um dos pastores. Conclusão, não achei pastor nenhum. E ali eu aprendi uma lição valiosa. O que Deus me deu é meu. Não é porque o cara tem um título de pastor que eu tenho que entregar pro cara. Aquela experiência era minha. Então, ali eu aprendi, eu falei assim, essa experiência... Aí Deus falou no meu coração, na verdade, falou assim, eu não dei essa experiência para nenhum dos pastores. Eles têm tarefa demais aqui. Tinha umas 100 pessoas na vigília, porque foi algumas igrejas, né? E as pessoas, eles estavam fazendo coisas, e eu falei assim, é verdade. Se tudo ficar na mão dos pastores, vai dar alguma coisa errada. Essa tarefa é minha. E aí, nisso, eu catei, cheguei até ele e falei assim, Dani, eu vou orar com esse cara. Aí, soltei o nome do cara. Não tem problema. E ele falou assim, beleza. Eu falei assim, me ajuda? Ele falou, ajuda. Aí eu falei assim, irmão, licença. Botei a mão na cabeça dele assim. Aí eu falei assim, você se arrepende? Ele falou, me arrependo. Aí eu comecei, E a hora que eu catei, coloquei a mão na cabeça dele e falei assim, ó, sai em nome de Jesus.
Você tem que aprender uma coisa muito importante, que vai servir para todas as esferas da sua vida. O nome de Jesus é muito poderoso. E ele livra qualquer pessoa de todo medo. Nisso que eu coloquei a mão na cabeça desse cara, manifestou. Ele o bicho era magro, mano. A estatura dele parecia um pouco com a minha. Só que olha que massa, toda vez que eu vou expulsar um demônio, nunca relaram em mim. Eles batem nas pessoas ao meu redor, mas nunca bateram em mim. Eu nunca deixei isso. Porque eu sempre tive uma autoridade espiritual muito forte. E não tô falando isso de balela, não. Tô falando a verdade. Eu fui na praça uma vez, o morador de rua saiu correndo pra me bater. Ele parou na minha frente assim, e eu nem me movo, porque eu sei que não vai relar. Nisso que ele parou na minha frente, eu falei assim, sai em nome de Jesus. O morador de rua voltou na hora em si e falou assim, ó, você é homem de verdade. Agora eu te admiro. Antes achava que você era só um menino. Agora eu sei que você é um homem. Não mexo mais com você. Voltando à história, o cara começou e foi a primeira experiência que eu tive com um demônio, assim, na prática, assim mesmo, de ter manifestado pulando pra fora. Já tinha tido outros, mas nunca tinha manifestado tão fortemente com aquele cara. Botei a mão na cabeça dele, peguei o braço dele, o líder pegou o outro, a gente botou ele na parede assim, parece só de filme. E começando, sai, e o cara, puf, do nada, juntou um montão de homem banana ao nosso redor, que ficaram com medo de ir até onde a gente tava. E começaram, sai, não, Jesus, sai, não, Jesus. Conclusão, o demônio manifestou de novo e voou na frente desses caras. Nisso que voou, o líder pegou ele de novo, sai. E a gente conseguiu controlar a situação ali. Nisso, eu acompanhei o cara até fora e ele falou assim, ó. O cara começou a profetizar na minha vida, mano. Ele falou assim, você é um cara diferente. Você é um cara que brilha uma luz diferente. Eu nunca vi alguém com uma luz igual a sua. Quando eu tava passando aqui, eu tava desolado, eu não sabia o que fazer. E aí nisso eu vi um anjo na frente dessa porta e falou assim, ó, entra aqui que hoje você vai ter uma libertação diferente. Você vai conhecer pessoas diferentes. Entra aqui que é hoje que você vai ser liberto aqui. E na hora que eu entrei, eu obedeci esse anjo, eu vi você, eu sabia que é você que eu tinha que falar. Aí eu falei assim, ó, você quer uma carona? Ele falou assim, não, eu já vim buscar o que eu precisava aqui. E ele catou, já tinha os 5 reais do ônibus e foi embora. Depois a minha mãe e a Dia falou assim, ó, o Matheus pagou 5 reais para expulsar o demônio, parece mundial. Desde a mãe não foi bem o que aconteceu, teve todo um contexto, né? E olha que massa, isso foi numa quarta-feira. Domingo de manhã teve a EBD, que é uma escola bíblica, né, de ensino naquela igreja. E um dos amigos meus, bem amigo meu, que ele congrega lá, ele falou que esse homem chegou segurando um anel e falando assim, ó, eu fui durante 50 anos da macumba, eu sou pai de santo formado, eu sou do maior escalão. E hoje eu entrego tudo porque eu aceitei o Jesus que aquele menino pegou pra mim. Perde o medo que você vai viver experiências sobrenaturais. Perde o medo que você vai viver coisas muito maiores do que você já viveu. Eu fui um cara que já perdi o medo em situações boas e ruins. Eu já vivi umas coisas ruins também na minha juventude. Eu não vou falar muitas porque foi pouco tempo. Deus me resgatou rápido. Eu vivi poucas coisas, situações ruins. Eu beijei poucas meninas, eu vivi poucas situações. Eu saí para beber uma vez na vida e nunca mais eu quis fazer isso na vida. Eu vivi poucas experiências ruins, mas em todas elas eu tive que vencer o meu medo e nenhuma delas eu deixei passar. Porque até as nossas experiências negativas servem para edificar a nossa vida. Eu fui inteligente em todas elas, eu aprendi com meus erros, mas em nenhuma delas eu deixei o medo me parar. O vídeo vai ficando por aqui. Eu nem sei se eu vou pedir para deixar o like aí, não, foi mais um... Eu tenho compaixão de você. E eu quero que você vença essa praga, essa potestade, esse principado, esse demônio, na verdade, eu vou usar essa expressão, que se chama medo. E que você possa sair desse vídeo muito mais forte que você entrou. E o vídeo vai ficando por aqui e tamo junto.